Fala, guerreiro, tudo beleza? Tudo tranquilo? Certinho? Estudando muito? Então vamos lá, mais uma vez, vamos começar mais uma aula. Sou o professor Jonatas Rodrigues, professor aqui no Mestre dos Concursos do curso Direito Processual do Trabalho, e juntos nós estamos estudando, aprimorando, buscando o melhor resultado nessa prova que você irá fazer, beleza? Tranquilo? Até agora nós já estamos batendo ponto a ponto do edital, estamos chegando na reta final. Chegamos na parte final do nosso estudo, do conteúdo programático previsto no edital. Legal? Nós já estudamos desde o início do processo do trabalho. Estudamos princípios até antes mesmo de iniciarmos acerca do processo do trabalho propriamente dito. Nós estudamos atos, termos processuais, prazos. Chegamos então ao processo do trabalho propriamente dito, quando nós vimos a linha do tempo. Vimos aquela questão onde começa a reclamação trabalhista, como se dá a reclamação trabalhista, de que formas pode ser oferecida a reclamação trabalhista. Vimos como funciona a audiência, as propostas de conciliação, razões finais, sentença. Vimos então também como a parte pode recorrer dessa sentença, quando nós estudamos acerca dos recursos. Vimos os prazos recursais. Nós vimos em que sua maioria temos os prazos recursais como de 8 dias, no prazo de 8 dias. Vimos que existem as exceções, como por exemplo os embargos de declaração, que serão oferecidos em 5 dias, o recurso extraordinário, que é oferecido ao Supremo Tribunal Federal, que se dá em 15 dias. Vimos ainda assim as possibilidades que podem ocorrer também no momento da interposição do recurso, questão de pressupostos recursais objetivos, pressupostos recursais subjetivos. Vimos os deveres, tanto do reclamante quanto do reclamado, tanto do recorrente quanto do recorrido. Então, nós batemos todo o conteúdo programático até aqui. Chegamos então no último ponto. Chegamos no último ponto do conteúdo programático previsto no edital. Chegamos então na fase de execução. Fase essa que é fundamental no processo, que ela vai sempre acontecer no processo. Professor, mas se o processo foi extinto sem resolução do mérito, vai ocorrer execução. De que forma? O processo vai ser extinto. A parte, então, poderá recorrer, ou, mediante esse recurso sendo deferido, haverá, novamente, o processo retornará e será julgado mediante a admissibilidade dos recursos, a admissibilidade dos pressupostos do processo, e ainda assim, a execução propriamente dita quando há o julgamento do mérito. Julgamento esse que dará fim ao processo. Ocorreu o julgamento do mérito, prolatada a sentença, publicada essa sentença, ocorrida a publicação e, consequentemente, a ciência das partes acerca daquela sentença, iniciar-se-á a execução. Porém, anteriormente à execução, como você já sabe, pode haver recurso. Não sendo possível recurso, não sendo mais possível recurso, não sendo mais admissível recurso, aí inicia-se a execução. E como funciona a execução no processo trabalhista? Em regra, essa execução ela vai ter caráter apenas devolutivo, caráter e efeito meramente devolutivo. Professor, se você está falando que vai ter caráter, efeito meramente devolutivo, como diz no artigo 899 da CLT, então o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que a princípio não haverá suspensão da execução. Mesmo através de interposição do recurso, como nós vimos quando estudamos acerca do recurso, o recurso terá efeito meramente devolutivo, não suspensivo. Ou seja, a execução vai se iniciar. A execução pode sim se iniciar desde o momento em que a primeira sentença não transitou em julgado. Então, essa é a primeira espécie de execução que nós vamos ver na aula de hoje, que é a execução provisória. Ainda assim, nós temos a execução definitiva. Quando vai se dar a execução definitiva? A execução definitiva vai se dar quando já houver o trânsito em julgado daquele processo, não couber mais qualquer tipo de recurso. Transitou em julgado? Aí nós vamos então ter execução definitiva. Tudo aquilo que foi determinado em sentença deverá ser praticado, deverá ser executado pelo juiz.
E o juiz vai fazer isso sozinho? Obviamente não. Vão ter momentos na execução em que as partes vão se manifestar acerca desta. E nós vamos ver no próximo bloco dessa aula, que vão ser divididos em vários blocos, você vai ver que existem as modalidades de liquidação da sentença. Professor, quando a sentença vai ter que ser liquidada? Quando ela for ilíquida. Ela sendo ilíquida, ela tem de ser liquidada, tem de se tornar uma sentença líquida. E líquido é quando não tem valores específicos, quando ela não está concreta, está algo em abstrato, está algo em aberto, que ainda tem de ser definido, tem de ser fechado. Então, a sentença, quando ilíquida, ela tem de se tornar líquida. E você vai ver, nós vamos estudar juntos, que essa sentença se tornará líquida e poderá se tornar líquida por 3 formas. Por cálculo, por arbitramento ou por artigos. Mas nós vamos chegar nesse momento da aula e você vai entender um pouco mais como funcionam essas 3 modalidades de liquidação. Tranquilo? Para iniciar nossa aula, vamos puxar de novo nossa linha do tempo. Professor, linha do tempo igual a outra? Não. Fique atento ao seguinte, aqui nessa linha do tempo nós já começamos com a execução. Começamos com a execução. Por quê? É justamente a nossa aula de hoje, é o tema abordado na aula de hoje, execução. O que nós vimos anteriormente já passou, nós já estudamos e você já tem na sua mente, que é a questão da linha do tempo, no momento da instauração do processo, início do processo. Nesse momento aqui, se inicia uma nova fase processual. Professor, você falou que é uma nova fase processual. É um outro processo? Não. Não se trata de processo autônomo. É apenas uma continuidade de um processo já existente. Professor, mas eu já ouvi dizer que existem os chamados títulos executivos extrajudiciais. E esses títulos executivos extrajudiciais, eles num primeiro momento, eles nunca foram processo, porque por se tratarem de extrajudiciais, foram firmados sem ser na justiça. E esses também são parte de um processo já, nós vamos ver na aula de hoje que sim. Por quê? Ao se fazer valer a execução extrajudicial, ao se executar, melhor dizendo, aquele acordo extrajudicial, da mesma forma é aberto um processo. Não é feito de forma aleatória, diretamente pula para a execução. Nós vamos ver isso na aula de hoje. Começa com a execução. A execução pode ser por meio de um título executivo judicial, que é através do próprio processo, reclamação trabalhista, mediante não havendo recurso, aí já entra em execução, lembrando que essa execução é provisória, pode ter provisória ou definitiva. Havendo recurso, transitado em julgado, tudo bonitinho também, transitou em julgado, execução definitiva, também execução de título judicial, tudo que venha diretamente da justiça, venha começar diretamente de uma reclamação trabalhista, ou de um mandado de segurança, ou de outro meio hábil para ingresso na Justiça do Trabalho e que tenha se formado um título mediante decisão da Justiça do Trabalho, constitui um título executivo judicial. Ainda assim, nós temos a execução extrajudicial, que se dá através dos títulos executivos extrajudiciais. Títulos executivos extrajudiciais. Professor, quais são esses títulos? Nós temos o TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, e temos também as decisões emanadas, obviamente, das conciliações propostas e conseguidas juntamente à Comissão de Conciliação Prévia, a CCP, Comissão de Conciliação Prévia. Então nós temos o TAC e também aquilo que foi acordado juntamente à CCP, Comissão de Conciliação Prévia. Nós temos então títulos executivos extrajudiciais. Num segundo momento, nós temos a fase de liquidação, que se dará quando a sentença não for líquida, os valores não forem especificados. Lembrando que no rito sumaríssimo, quando do ingresso com a ação, esses valores já têm de ser específicos. Logo, em regra, não vai caber essas modalidades de liquidação
no procedimento sumaríssimo. Por quê? Já vamos ter uma sentença líquida. Não se fará necessária a liquidação no procedimento sumaríssimo. Beleza? Então, liquidação por cálculos, por arbitramento, por artigos, nós vamos ver num outro momento. MCPA. O que é MCPA, professor? Mandado de citação, penhora e avaliação. Mandado de citação, penhora e avaliação. Professor, para que serve isso? Para que serve o mandado de citação, penhora e avaliação? O mandado de citação, penhora e avaliação, ele será necessário quando a parte não realizar o pagamento voluntário, não realizar a execução voluntária, o cumprimento voluntário, melhor dizendo, da sentença. Então, será expedido o mandado de citação para tomar ciência de que há um processo correndo contra ele, há uma execução em face dele, e ainda assim, tomando ciência de penhora, ou seja, de constrição de bens, que será feita caso ele não venha realizar o pagamento, cumprimento voluntário da obrigação sobre ele imposta. E ainda assim, a avaliação para que seja feita, como o próprio nome diz, a avaliação daqueles bens e se eles atenderão o valor determinado para cumprimento da execução. Ele vai ter 48 horas para pagar, ou seja, garantir o juízo, nomear bens à penhora. Tranquilo? Tranquilo? Artigo 655 do CPC. No artigo 655 do Código de Processo Civil, vem o rol de bens que necessariamente terá de ser seguida essa sequência para cumprimento da execução. Então, se você abrir o artigo 655 do Código de Processo Civil, você vai verificar que lá vai ter um rol, vai ter uma relação de bens que serão estes, caso venha a ser necessária a realização de penhora, serão estes os bens disponibilizados para cumprimento da sentença. Embargos. Embargos para que os embargos, professor? Os embargos vêm no sentido de manifestar, a parte se manifesta, procurando informar ao juízo que aquela execução está correndo de maneira indevida. Não é devida aquela execução sobre a parte. Logo, ela pode entrar com os embargos. Esses embargos podem ser embargos à execução, embargos de terceiros. Nós vamos ver as modalidades de embargos mais à frente também. Em que momento é manifestado com os embargos? No momento da ciência da penhora. Porém, como diz aqui, para oferecimento dos embargos tem de ocorrer também a garantia do juízo. Beleza? Tranquilo? Por fim, chegamos ao leilão. Leilão, que é o momento que após a penhora dos bens, se dará para consequente aquisição dos bens por alguém interessado ou até mesmo por aquele que é o exequente, aquele que está executando a outra parte. Modalidades de leilão, nós temos a arrematação, a adjudicação e a remissão. Remissão que entenda a remissão como perdão. Tranquilo? Beleza? Seguindo. Como nós dissemos anteriormente, a execução pode ser definida como conjunto de atos processuais suficientes e necessários para dar cumprimento ao título executivo. Execução pode ser definida como conjunto de atos processuais suficientes e necessários para dar cumprimento ao título executivo. Este título poderá ser judicial ou extrajudicial, que nós vimos anteriormente também na nossa linha do tempo. Agora nós vamos dar uma lida no artigo 876 da CLT. O artigo 876, ele traz justamente essa previsão legal acerca dos títulos executivos judiciais e extrajudiciais. Artigo 876. As decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo, logo nós temos duas modalidades para que ocorra a execução. Decisões passadas em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, passou em julgado,
ou das quais não tenha recurso com efeito suspensivo. Lembrando que, em regra, no processo do trabalho, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Obviamente, como se fala em regra, nós temos também as exceções, nas quais o recurso será recebido também com efeito suspensivo, mas o juiz declarará na sentença que aquele recurso está sendo recebido também com efeito suspensivo. Com efeito suspensivo, em regra, efeito meramente devolutivo. Fato esse que é ratificado aqui no artigo 876 da CLT, quando diz não tem havido recurso com efeito suspensivo. Aí ele vem para o terceiro momento. Os acordos, quando não cumpridos. Acordos quando não cumpridos. Quando não se cumpre o acordo, ele vai para a fase de execução. Porque o acordo, como nós já estudamos, como nós já vimos, o acordo ele tem força de sentença. Tem força de sentença entre as partes. Logo, não cumpriu a sentença, vai executar aquele acordo. Os termos de ajuste de conduta. O TAC. É o TAC. Firmados perante o Ministério Público do Trabalho. Falou em TAC, você tem que lembrar de Ministério Público do Trabalho. O termo de ajustamento de conduta é firmado perante o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho vai chegar, vai verificar aquela situação, mediante a ocorrência ali, informado ao Ministério Público do Trabalho, MPT, vai chegar e vai tomar ciência. Após a ciência dele, as partes em litígio vão tentar chegar a um denominador comum e o Ministério Público do Trabalho vai impor à empresa algo a se fazer diante daquela situação. Vai colocar uma condição a qual tem de ser cumprida pela empresa mediante o termo de ajustamento de conduta, a empresa vai ter de cumprir esse termo, porque, como o próprio nome do termo já diz, ela vai ter de se ajustar àquilo que foi determinado pelo Ministério Público do Trabalho. Caso não venha a se ajustar, aí incorrerá, obviamente, sob as penas da lei. Tranquilo? Firmados perante as comissões de conciliação prévia, CCP, que nós já falamos, serão executados pela forma estabelecida neste capítulo. Então, nós vimos aqui as formas pelas quais correrão e se darão início à execução. Pode ser, então, por título executivo judicial ou título executivo extrajudicial, todos elencados aqui no artigo 876 da CLT. Parágrafo único. Serão executados ex officio. O que é ex officio? O juiz, ele mesmo tomará a iniciativa de dar início à execução. Não será mediante provocação. O juiz, ele mesmo, terá a iniciativa de dar início à execução. Em relação ao quê? Serão executados ex officio as contribuições sociais devidas em decorrência de decisão proferida pelos juízes e tribunais do trabalho, resultantes de condenação ou homologação de acordo, inclusive sobre salários pagos durante o período contratual reconhecido. Então, ex officio aqui, quando se falar em contribuição social devida em decorrência, aí vem elencando justamente do que se trata essa contribuição social. Beleza? Vamos seguir. A execução não é processo autônomo, é apenas uma fase do processo de conhecimento. Beleza? Como nós já falamos anteriormente, não se destaca, não é um outro processo, não ganha uma nova numeração, corre dentro do mesmo processo. Princípios da execução. Princípios que tratem acerca da execução. Eu trouxe aqui 2 princípios. Se você quiser, você pode acrescentar também o artigo 5º da Constituição Federal, que fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, também se aplica à execução. Porém, eu trouxe esses 2 princípios aqui, que são princípios que merecem um destaque. Porque o artigo 5º você já conhece, você já sabe e já está no sangue.
quando se falar em execução, não vai se deixar de se aplicar aquilo que reza o artigo 5º da Constituição Federal, que todos são iguais perante a lei. Isso, em qualquer momento processual, todos são iguais perante a lei. Aqui, eu trouxe dois princípios, que é o princípio da natureza real e o princípio da não prejudicialidade ao devedor. Ambos estão previstos no Código de Processo Civil. Você já está careca de saber o porquê a utilização subsidiária do Código de Processo Civil. Essa utilização se dá mediante a autorização prevista no artigo 769 da CLT, que você tem de conhecer, não tem para onde fugir. Princípio da natureza real, artigo 591. O devedor responde para o cumprimento de suas obrigações com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei. Princípio da natureza real. Esse real aqui que é trazido no nome do princípio se refere à coisa. Se refere à coisa. Princípio da natureza real. Princípio da natureza da coisa. Para cumprimento da execução, a execução vai recair sobre coisa. Não recai a execução sobre pessoa. Você não vai chegar e vai penhorar, por exemplo, aquele que está sendo executado. Não tem cabimento. A penhora vai cair sobre os bens dele. A execução vai recair sobre o dinheiro dele, não sobre ele. Perfeito? Princípio da natureza real. Responde para cumprimento de suas obrigações com todos os seus bens. Com todos os seus bens presentes e futuros. Presentes e futuros. Princípio da não prejudicialidade ao devedor. Artigo 620. Quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor. Esse mandará aqui, você entenda de uma seguinte forma. Esse mandará não se constitui uma faculdade do juiz. O juiz não tem a faculdade de escolher se vai executar da forma mais gravosa ou menos gravosa. É uma obrigação. É uma obrigação que ele faça pelo modo menos gravoso para o devedor. Mas, professor, o cara já está devendo, o cara já está enrolando o empregado um maior tempão para pagar. Preste atenção no seguinte. Desde que satisfaça a execução, desde que satisfaça aquilo que é devido, essa execução deve ocorrer do modo menos gravoso para o devedor. Não se verifica, mas tem que ver a possibilidade, tem que ver caso a caso, se ele já estiver enrolando há muito tempo, se já tiver... Não. Se faça pelo modo menos gravoso para o devedor. Tranquilo? Mas se for um modo mais gravoso, se for trazer prejuízo para o devedor, porque ele não tem outra forma de pagar, só tem essa, mas essa forma que é a única, exclusiva, de ele realizar, cumprir a execução, ele vai ficar com prejuízo. Só que você tem que ficar atento no seguinte, o artigo 620 diz o seguinte: quando por vários meios o credor puder promover a execução, ele fala em vários. Quando não houver esses vários meios, se dará a execução da forma que for possível, obviamente respeitando ainda assim o princípio da natureza real. Tranquilo? Beleza? Entendido? Seguindo. Importante destacar que o Código de Processo Civil poderá ser utilizado subsidiariamente na fase de execução também. O artigo 769 da CLT também se aplica na fase de execução, quando omissa for a CLT. E da mesma forma a Lei 6.830 de 80, e desde que não haja incompatibilidade com as regras e princípios do processo do trabalho. Lei 6.830 de 80 fala acerca da dívida ativa da Fazenda Pública. Logo, essa lei também vai se aplicar quando a CLT for omissa. Sendo omissa, verifica a aplicação do CPC e também Lei 6.830 de 80, que fala acerca da dívida ativa da Fazenda Pública. Tranquilinho? Seguindo, artigo 877 da CLT, é competente para a execução das decisões o juiz ou o presidente do tribunal que tiver conciliado ou julgado originariamente o dissídio.
O que quer dizer o artigo 877 da CLT? Vamos fazer aqui um esquema para você entender. Aqui vara do trabalho, TRT e aqui TST. Tá bonito? Tá tranquilo? Proposta, reclamação trabalhista, julgada a reclamação trabalhista, reclamado, condenado. Perdeu. Ele pegou e propôs recurso ordinário em face daquela decisão prolatada pela vara do trabalho, pelo juiz do trabalho em primeira instância. Recorreu no Tribunal Regional do Trabalho, mantida a decisão. Mantida a decisão. Ele enxergou ali uma possibilidade de interpor um recurso de revista. Recurso esse que também foi negado. Manteve-se a decisão do primeiro grau, da vara do trabalho. Transitou em julgado, passou o prazo recursal para eventual oferecimento e interposição de recurso extraordinário. A parte não interpôs, tendo em vista que não enxergou os pressupostos necessários, o pré-questionamento necessário para o oferecimento do recurso extraordinário. Transitou em julgado aquela decisão. Transitou em julgado. Mediante trânsito em julgado, nós já vimos que iniciar-se-á a execução. Aqui, nós vemos que a última instância que tratou acerca do processo foi o Tribunal Superior do Trabalho. Aí vem a pergunta: onde se dará início à execução? Onde se dará início à execução? No Tribunal Superior do Trabalho, que foi a última instância? Ou no Tribunal Regional do Trabalho, que julgou o recurso ordinário? Ou ainda assim na vara do trabalho, que é o recurso, que é de onde partiu o processo, de onde surgiu o processo? Onde se dará início à execução? Por onde se fará a execução? Mediante a simples leitura do artigo 877, você vai visualizar que a execução ocorrerá aqui na vara do trabalho. Aqui foi iniciado o processo, aqui se fará a execução da decisão. É competente para a execução das decisões o juiz ou o presidente do tribunal que tiver conciliado ou julgado originariamente o dissídio. Por que ele fala também presidente do tribunal? Porque nós temos a hipótese de, como instância originária, o Tribunal Regional do Trabalho, que nós temos nas situações referentes a dissídios coletivos. Referente a dissídio coletivo tem início no Tribunal Regional do Trabalho. Logo, o órgão competente para execução daquela decisão acerca do dissídio coletivo será o próprio Tribunal Regional do Trabalho. Mesmo que haja interposição de recurso para a sessão de dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho, o órgão competente para execução da decisão será o Tribunal Regional do Trabalho nas situações manifestas referentes a dissídio coletivo. Artigo 877 é bem claro quanto a isso. Artigo 877-A. É competente para execução de título executivo extrajudicial o juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativa à matéria. Aí vai se aplicar também a questão de competência que nós vimos lá atrás em relação à competência em razão da função, competência em razão do lugar. Isso vai se aplicar também nesse momento da execução. É o que teria competência para o processo de conhecimento, ou seja, caso não houvesse esse título executivo extrajudicial, ou seja, não houvesse ocorrido um termo de ajuste de conduta ou firmado conciliação e acordo mediante a comissão de conciliação prévia, seria iniciado um processo, uma reclamação trabalhista, seria feito isso naturalmente como um processo comum, processo de conhecimento. Caso tenha de ser cumprido a execução de título executivo extrajudicial, essa se dará na localidade, no órgão competente, no fórum competente, para o eventual ajuizamento de reclamação trabalhista de uma maneira comum, como se houvesse o processo desde o início. Tranquilo? 878. A execução poderá ser promovida por qualquer interessado, então vamos marcando, por qualquer interessado ou ex ofício pelo próprio juiz ou presidente ou tribunal competente nos termos do artigo anterior. Então, você está vendo que no processo do trabalho, a execução ela não vai se limitar apenas às pessoas interessadas no processo. O juiz também, de ofício,
ele dará início à execução. Dará início à execução. Tranquilo? Beleza? Eu tive um processo recente no qual ingressei com a reclamação trabalhista para o meu cliente, ganhamos o processo. Depois de ter ganhado o processo, a outra parte não recorreu, iniciou-se então a execução. Logo, eles teriam, mediante própria decisão manifesta na sentença, eles teriam o prazo de 15 dias para realizar o pagamento daquele valor determinado pelo juiz. Passados esses 15 dias, eles não realizaram o pagamento de forma voluntária. Mediante essa não realização do pagamento, a própria Secretaria da Vara do Trabalho, mediante uma ordem do juiz, determinou que fosse realizado o bloqueio da conta da empresa para cumprimento daquela decisão. Não foi necessário que eu sequer interpusesse uma petição requerendo tal coisa. Mediante a atuação ex officio do juiz, ele promoveu a execução de uma forma continuada. Ele deu sequência àquela execução que não foi cumprida pela outra parte. Logo, ele agiu ex officio. É uma das características pertinentes ao processo do trabalho que faz com que venha a valer o princípio da celeridade dentro desse campo da justiça. Parágrafo único do artigo 878. Quando se tratar de decisão dos tribunais regionais, a execução poderá ser promovida pela Procuradoria da Justiça do Trabalho. Então, outro ente que pode ainda assim promover a execução. Artigo 878-A. Faculta-se ao devedor o pagamento imediato da parte que entender devida previdência social, sem prejuízo da cobrança de eventuais diferenças encontradas na execução ex officio. Seguindo, no processo do trabalho, a execução poderá ser provisória ou definitiva, que nós vimos lá no início. Será definitiva quando a sentença houver transitado em julgado. São aquelas promovidas a partir da existência da coisa julgada, material e formal, prosseguindo até alcançar o objetivo da mesma, que é a satisfação do crédito exequendo ou cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer. Execução definitiva. Definitiva. Houve trânsito em julgado. Para que ela seja definitiva, não pode mais haver e caber recurso. Não pode haver julgamento de recurso pendente. Não pode haver a possibilidade de interposição de recurso. Tem de ter esgotado todos os meios cabíveis para impugnação daquela decisão, impugnação da sentença. Transitou em julgado, se tornou definitiva aquela decisão, logo a execução da mesma forma será definitiva. Execução provisória ocorrerá quando ainda não se houver constituído a coisa julgada, material e processual, e a sentença for impugnada mediante recurso, sendo este recebido apenas no efeito devolutivo. Recebido apenas no efeito devolutivo, a matéria vai ser devolvida ao tribunal para análise, para julgamento, mas não foi recebido com efeito suspensivo, a execução poderá ser realizada de uma forma provisória. Artigo 587, justamente fala acerca disso, acerca da execução definitiva, fundada em título extrajudicial, e é provisória enquanto pendente apelação, no nosso caso recurso, da sentença de improcedência dos embargos de executado, quando recebidos com efeito suspensivo. Definitivo, também título executivo extrajudicial. Título executivo extrajudicial virá quando executado valer como execução definitiva. Artigo 899. Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste título, permitida a execução provisória até a penhora. Beleza? Tranquilo? Fechamos então o primeiro bloco de nossa aula acerca da execução prevista no edital, prevista no conteúdo programático. Importante que você venha fixar o que nós estudamos nesse bloco de agora, e no próximo bloco nós vamos estudar acerca da liquidação, modalidade de liquidação, e é necessário que você tenha uma atenção especial, porque
o edital ele dá um destaque especial para essa parte, ele especifica bem, da liquidação da sentença. Então, estuda o que você viu até agora acerca da execução, fixa bem esses pontos que na próxima aula nós vamos estudar, no próximo bloco, nós vamos estudar acerca da liquidação dentro da execução. Beleza? Tranquilo? Então até mais. Valeu!